Eleições 2022. Deputados são eleitos pelo voto proporcional e tem o tal do coeficiente eleitoral. Dentro de instantes vamos conhecer a nova composição da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, no nosso caso específico da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputados federais e estaduais estarão compondo as novas casas de leis. O eleitor foi às urnas, mas quem serão os eleitos? Como funciona o mecanismo do voto proporcional e o coeficiente eleitoral? Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, nesta cobertura das eleições, faça-nos compreender e entender esse cenário tão complexo para aqueles que não estão acostumados com esse processo no dia a dia. Satisfação imensa tê-lo mais uma vez e hoje nesta cobertura de eleições 2022, Dr. Ézio. Oliveira, a satisfação é minha. Falar um pouco sobre o coeficiente eleitoral, e não é só sobre o coeficiente eleitoral, também tem o coeficiente partidário. De fato, você começou bem a matéria, é uma situação complexa, não é fácil não. Até pessoas que estão mais traquejadas no assunto têm dificuldades, em particular agora que nós também, através dos nossos representantes na Câmara dos Deputados, modificaram a forma de composição, onde eles criaram a confederalidade. O que significa isso? Eles podem também se coligar, tá? Eles se coligam com outros partidos, e isso também interfere no coeficiente eleitoral e no coeficiente partidário. Então, se você quiser que eu explique para os nossos seguidores, nós vamos ter que fazer um programa um pouco mais alargado. Mas consiga para mim, eu vou pedir a tua compreensão, passe de forma rápida, eu sei que tem detalhes. Isso, vamos lá. Rapidamente funciona assim. Oliveira, a história do nosso legislativo, quando eu faço legislativo em nível de Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores, que funciona o sistema de proporcionalidade, a ideia inicial seria dar uma equilibrada no poder legislativo. Por quê? Você veja São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral. Se nós fôssemos fazer pelo sistema majoritário, São Paulo ficaria excessivamente representado, enquanto que o Norte e Nordeste não teria representações na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara de Vereadores. No caso, seria só a Câmara dos Deputados, porque seria a nível Brasil. Então, criou-se o sistema de proporcionalidade para que regiões menos representativas eleitoralmente tivessem um equilíbrio de força com colégios mais poderosos no que diz respeito às eleições. Então, essa é a explicação porque da proporcionalidade, para dar uma equilibrada de poder entre o Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, Centro, Centro-Oeste. Pois bem, resolvido isto, aí vem efetivamente as eleições onde o indivíduo vai votar lá no candidato. E aí, por exemplo, você pega o efeito Tiririca em eleições de 2010. O Tiririca teve 1.500.000 votos. Então, o que aconteceu? O Tiririca foi eleito e aqueles votos que sobejaram dele, ultrapassaram muito a possibilidade de ser eleito, foi usado para que outras pessoas do seu partido se elegeram. Pessoas que não foram tão bem votadas. Então, às vezes, você pergunta para você mesmo, fala, nossa, o meu candidato teve 3.000 votos, precisava de 3.000 votos e 3.500 votos. Por que ele não foi eleito? Porque o Tiririca, tendo 1.500.000 votos, ele ajudou outras pessoas do seu partido que tiveram 300 votos, 1.000 votos.
Agora mudou um pouco. A pessoa precisa ter pelo menos 1.000 votos para ser ajudado pelo coeficiente. Então, de fato, Oliveira, não é uma conta fácil de se fechar. Mas é mais ou menos por aí. Vamos dizer, precisa-se de 1.000 votos para ser eleito, e a pessoa teve 500 votos, mas o colega dele teve o que nós chamamos de puxador de voto suficiente, vai ajudá-lo. O coeficiente partidário também é mais ou menos por aí. Feito o quociente eleitoral, onde você conta os votos dos candidatos e divide-se entre os números de candidatos daquele partido, existem aquelas pessoas que, por confiar no partido, vota no partido, não vota num candidato. Ele vota no número do partido. Aí é que entra a questão agora da modificação. Com essa confederabilidade, ou seja, com a possibilidade de coligações entre partidos, às vezes você está votando num partido e quem vai ser beneficiado vai ser um candidato de outro partido. Além de tudo isso, Oliveira, a situação se complexa mais ainda porque existem aquelas frações de votações que não são usadas pelos partidos que tiveram mais votos. E ficam aquelas vagas remanescentes de vagas na Assembleia. Conclusão, Oliveira. O que acontece? São o que a gente chama de vagas remanescentes. Partidos que não tiveram voto suficiente, mas têm cadeira sobrando. Então, daí nós vamos pegar os partidos que tiveram mais votos, embora não tivessem alcançado o coeficiente eleitoral, e vamos ver quem foi melhor votado e vamos dar aquelas vagas para aqueles lá. Se não preencher, temos que pegar o menor voto ainda. Enfim, é de fato uma matemática complexa, não é muito fácil entender, mas é assim que funciona. É o aproveitamento do voto de alguém que foi bem votado para trazer do partido pessoas que não foram tão bem votadas. É para trazer partidos que foram muito bem votados, mas se coligaram com outros partidos e os votos que suplantar a necessidade daquele primeiro partido ajudará outros partidos que não tiveram tão boas eleições assim. É mais ou menos isso a proporcionalidade. Se você falar para mim se é uma coisa boa, não é uma coisa boa, Oliveira. É um outro assunto, se você quiser discutir em algum momento a gente vai, mas não é uma coisa boa. Por quê? Porque de repente eleito pelo voto majoritário, portanto você é um prefeito, você é um governador, ou você é um presidente, e vai depender da Casa Legislativa para exercer o seu mandato como executivo, e você acreditando que compôs uma boa base legislativa, de repente você, presidente, você, governador, você, prefeito, é surpreendido por uma debandada daquelas pessoas que você pensava que teria conseguido fazer nas câmaras, nas casas legislativas. Então, não é a melhor forma de composição de poder num país onde nós elegemos como forma de governo as coligações entre executivo e legislativo. O executivo precisa do legislativo, o legislativo precisa do executivo. Não é a melhor. Eu penso que nós vamos ter que, em breve, enfrentar uma reforma eleitoral. Doutor Ezio Vestino, obrigado pela aula aí. E a gente já começa o nosso internauta e todos nós a ter a compreensão e ficar de olho a partir de agora nesse processo de votação, até com essa aula que o senhor nos deu aí de entendimento para que a gente possa entender o que é o voto proporcional, que vai ser a forma de definição da Câmara dos Deputados em Brasília e das Assembleias Legislativas. Obrigado, doutor Ezio.
Eu que agradeço a oportunidade, considerando o momento histórico da data de hoje, Oliveira. Abraço, doutor Edson Vestina, advogado, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, fazendo-nos compreender esse processo de composição da Câmara dos Deputados em Brasília e das Assembleias Legislativas através do voto proporcional e do coeficiente eleitoral. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet nas eleições 2022.